Gente querida do terror, Nádia, sou o Romário Filho e acredito ser conversando que a gente se entenda. Conversemos então. E hoje conversaremos sobre o quê? Boa vizinhança. Só não dá importância, só não valoriza quem nunca teve aquele purgante como vizinho. Uma pessoa que só serve para azedar a vida de todos. É um problema gigantesco que inferniza. E lógico, ele se torna ainda maior se a pessoa é proprietária do seu imóvel. Porque se é inquilino, encheu o saco, pega os panos de bunda, vai procurar outra casa para alugar. Todo mundo tem o seu conceito do que é ser um bom vizinho. Eu penso, respeito quem pensa o contrário, que bom vizinho é aquele que fica dentro da casa dele. Bom dia, boa tarde, boa noite, cada um no seu quadrado, mas sempre pronto para ajudar quando necessário. Sendo aquela pessoa que quem mora ao lado sabe, se eu precisar, ele estará ali. Nada contra a convivência, mas eu acho que quando se mora muito perto, e um começa a frequentar a casa do outro, aquela coisa de tititi para lá, tititi para cá, a intimidade é a maior inimiga da admiração. Mas eu tenho certeza que dentro do seu modo de pensar, todo mundo quer ser um bom vizinho. Se bem que muitas vezes se torna inconveniente, uma pessoa pesada, mas a intenção é das melhores, desde que não seja um desequilibrado que sinta prazer em infernizar, botar terror na vida dos outros. Agora, existe uma tênue diferença entre ter boas intenções e ser ingênuo. É uma situação complicada. E o relato a seguir, ela mostra exatamente esse ponto. Então eu peço que assista até o final, assim poderá pegar aqueles detalhezinhos das notas de rodapé que muitas vezes passam despercebidas e são fundamentais na sequência da nossa vida. E claro, para nós também é muito bom que você assista até o final, porque a minutagem valoriza o vídeo. Quanto mais ele for assistido, maior se torna o recado à plataforma. O vídeo é bom, então vale a pena ser compartilhado para mais pessoas. Senhor Romário, o meu nome é Águida. Eu sempre fui uma menina muito feliz. Eu sempre vivi de bem com a vida, de bem com as pessoas que me cercavam, tanto na escola, depois no trabalho, como em casa, conhecidos, amigos, entes queridos. Eu sempre procurava ser uma pessoa admirada, uma pessoa que as pessoas gostassem. E eu tenho certeza que consegui, porque eu me dava bem com a vida, eu gostava do espelho, gostava da imagem que aparecia. Eu levava a minha vida, não mexia com a vida de ninguém. Na escola não era das mais populares, mas também não era aquelas que ficava no cantinho que ninguém queria assunto. Nas minhas festinhas de aniversário, quem eu convidava vinha e ficavam todos, sabe, com aquela preocupação de não estar na lista. Cresci do ensino fundamental para o médio, do médio para a faculdade. Arrumei um trabalho. No trabalho conheci Fernando. Não vou dizer que foi meu primeiro namorado, longe disso. Mas foi um homem que, ao olhar assim, eu percebi, esse aí tem futuro. Era um homem bonito. Era um homem educado, muito legal. E principalmente, me tratava de uma forma, não que eu me sentisse aquela princesinha, mas que eu me sentisse valorizada como mulher. O tempo passou. O namoro foi tomando corpo e o inevitável aconteceu. Fui pedida em casamento, mas fui pedida naquele ponto assim, como é que eu vou colocar? Ele me pediu na quarta-feira, o prazo dele expirava na sexta, porque se ele não pedisse, pediria eu. Nessa época, eu estava estabilizada, já formada, ele também, tínhamos bons empregos. O nosso casamento não foi aquela coisa às pressas, porque nós sempre nos cuidamos para evitar sustos
ou chegadas inesperadas, não que não fossem bem-vindas. Mas tudo dentro do planejado. Uma festa legal para amigos e parentes, uma viagem de núpcias. Mas o mais importante, a certeza que ao voltar da lua de mel, teríamos a nossa casinha. Compramos uma casa no subúrbio, mas um bairro legal, um bairro pequeno, um bairro que todo mundo conhecia todo mundo, em que as construções já eram, digamos assim, vividas, para não chamar de velhas. As casinhas muito bonitinhas, muito bem tratadas, menos a nossa. A nossa estava assim num estado deplorável. Mas, para Fernando, o engenheiro, isso era um detalhe. A casa ficou perfeita, nem grande nem pequena, dentro dos nossos planos, um projeto para 5 anos. No futuro, ou se faria reformas, ou se procuraria outra. O que valia era o quintal, daquele jeitinho que eu sempre sonhei. Por isso que procurei um bairro mais periférico, longe do centro. Não queria saber de cimento e queria morar naquele local assim que as pessoas ainda sentavam na calçada no final da tarde para conversar. Onde todo mundo conhecia todo mundo, uma vida de cidade pequena, uma ilha de qualidade de vida dentro, cercada de uma cidade grande por todos os lados. E assim foi feito. Aí quando nós mudamos, bom, não demorou para conhecermos a vizinhança toda, porque cada dia um batia a palma para trazer um seja bem-vindo, ou para trazer um bolinho, ou para trazer um docinho. Todas as pessoas de mais idade, um doce. Só que, entre essas visitas de boas-vindas, apareceu Fernanda. Vejam só. O feminino de Fernando. Fernanda, uma morena lindíssima, lindíssima. Tinha mais ou menos a nossa idade, pela aparência dava para concluir, se bem que ninguém ia perguntar a idade dela, não se pergunta a idade para mulher. Mas Fernando, na época, estava com 31 e eu com 28. Ela devia estar por ali. Mas ela chegou toda solícita, sabe? Extrovertida, uma roupa muito bonita. Achei assim, às vezes, meio insinuante, mas também não vou julgar. O marido dela, o Rogério, era um cara calado na dele, bem mais velho que ela, mas aparentava ser gente boa. E ela chegou chegando, sabe, aquela que não faz muita cerimônia, não espera ser convidada para entrar, já entra, já olha a casa, que coisa linda. Sabe aquela coisa assim? Já dizia para o maridão, pô, isso aqui nós temos que pensar, hein? Isso aqui é uma solução, isso e aquilo. Eu confesso que Fernando e eu ficamos assim meio que sem jeito, mas deixa rolar. Agora, outra, vamos dizer assim, visita que causou espanto e que chegou no mesmo dia que Fernanda foi nos visitar, foi uma senhora, a dona Suzana. Uma senhora bem vestida, assim, muito fina, sabe, com traços delicados, gestos delicados. E eu a vi no portão, eu estava mexendo no jardim, porque quando a gente muda uma casa nova, sempre tem uma coisa para fazer, botar do nosso jeito. E eu vi que ela era diferente, ela estava no portão, mas só me olhava. Os outros batiam palma, ou vizinho, ou de casa, ela só me olhava. E aí, eu vi aquela senhorinha parada ali e eu abadei. Ela só me olhava. Eu estranhei. Realmente eu estranhei. E o Fernando, ele estava perto de mim, mas do lado direito, olhando mais para os fundos do terreno, estava colocando uma placa, não sei, as coisas que ele fazia, elétrica, hidráulica, disso eu não me mexia. Aí eu cheguei sorrindo, cheguei no portão. Tudo bem? Ela olhou para mim. Por enquanto, sim. Mas tome cuidado. Porque existem algumas pragas que nem inseticida dá conta. Honestamente, eu estranhei quando ela falou inseticidas, mas não foi o que mais me chamou a atenção. Mas foi aquela coisa assim, o jeitão dela e outra. Ela tinha um cheiro que não condizia com a sua aparência. Era um cheiro estranho,
estranho, não era de sujeira, não, mas era um cheiro conhecido. Mas só que quando ela falou aquilo, eu meio que fiquei preocupado e disse: eu não entendi, senhora. Esperemos que você não entenda da pior maneira. E saiu caminhando. Quando ela saiu caminhando, eu me preocupei, principalmente com aquele cheiro. Aí chamei Fernando. Fernando, ele veio, o que houve? Olha que aquela senhora que estava conversando comigo aqui, eu assim: que senhora? Eu digo: para de brincadeira, aquela não tinha senhora nenhuma. Aí de repente Fernando falou: nossa, que cheiro, hein? Eu disse: é estranho, né? Veio dela. Ele falou: não me assusta, mulher. Ué, mas assustar o quê? Tu não conhece esse cheiro? Não me é estranho, eu não estou conseguindo lembrar. Deve fazer muito tempo que tu não vai no cemitério. Eu gelei. Na hora me veio a imagem. Era aquilo. Aquela mistura, sei lá, de flores, sei lá, de velório, a parte energética, aquela coisa, sabe, que a gente sente. Não é nem ruim nem bom, mas não é dos vivos, digamos assim. E aí eu fiquei preocupado. E ele perguntou: mas que senhora é essa? Eu disse: eu não sei. Ela chegou e falou assim, assim, assim. Eu digo: mas que estranho, né? Praga, inseticida. Na verdade, acho que ela queria dizer inseticida, mas isso aí foi menos importante. Porque quando ele perguntou: qual o nome dela? Olha, não dá para entender, mas a cabeça da gente. Eu falei: ela não me disse, mas é Suzana. Fernando me olhou e disse: mulher, vamos fazer o seguinte, vamos entrar, o sol está muito quente, sabe? Vamos tomar um banho, vamos relaxar. Eu entendi o que ele quis dizer, mas, poxa, será que eu estava vendo coisa? Existem pragas que inseticida sem N não mata. Aquilo ficou na minha cabeça. Mas com o tempo, eu tinha outro problema. A Fernanda não saía da minha casa. Ela já estava ficando assim pegajosa. Coisa. Eu não queria aquilo. Eu queria curtir meu cantinho, curtir meu marido. Aquela mulher, quando eu menos esperava, ali estava ela. E eu comecei a sentir Fernando meio estranho, sabe? Meio desajeitado, meio como de repente querendo me falar alguma coisa, ou querendo me esconder alguma coisa. E eu o conhecia bem, a gente já estava junto entre namoro, noivado, casamento, há 4 anos. Eu sabia direitinho quando tinha uma pedra no sapato dele. Aí no jantar, depois que eu consegui me livrar da Fernanda, ele saiu do banho, sentou e disse: eu vou perguntar. E se ele disser é impressão tua, tem boi na linha. Ele chegou, sentou, estava ali jantando. Aí eu perguntei: tudo bem, querido? Ele: claro, tudo bem. Algum problema no trabalho? Não, tá tudo ótimo, graças a Deus. Mas tu tá esquisito. Ele olha pra mim e diz: é impressão sua. Eu joguei o talher em cima da mesa. Fala o que tá acontecendo. Ele ficou meio, sabe, tipo, sem saber o que dizer. Fala o que tá acontecendo, eu te conheço. Ele disse: tá bom. Eu não queria te dizer, mas mais cedo ou mais tarde eu ia ter que te contar. Eu não quero mais essa Fernanda aqui dentro de casa. Aí eu estranhei e digo: pô, tá certo, a mulher é chata, a mulher é muito, sabe? Aquela que chega, diz que o vaso que tu colocou do lado esquerdo tem que estar no lado direito, sabe? Aquela coisa que fala, aquela cor da cortina, não foi, que quer mexer em tudo, que... Eu ainda falei: não, que isso, porra, tudo bem, ela é meio sem noção, mas o que ela te fez? Ele simplesmente olhou para mim e disse: eu não sei se um dia eu vou te trair, mas com certeza agora, na melhor fase do meu casamento, eu jamais faria isso. Essa mulher está esfregando na minha cara. Olha,
A janta estava até gostosa. Sabe aquela coisa assim? Arrozinho, batatinha sauté, um legumezinho, um filezinho leve, aquela comidinha de jantar mesmo, uma tacinha de vinho. Aqui eu disse, como é que é? Eu disse, é isso aí que tá falando, ele falou. Fernando, presta atenção no que tu tá dizendo, isso é muito sério, eu vou sair daqui, vou bater na casa daquela mulher, vou encher ela de porrada. Ele disse, olha, eu não ia te contar justamente por isso, eu te conheço, mas não tá dando. Aí ela olhou pra minha cara, não tá dando o quê? Ele sempre foi um cara muito franco, muito racional. Ele disse, olha, até o presente momento, o assédio dela só me irritou. Eu estou dentro da minha casa, eu estou com a minha esposa, eu te respeito, eu te adoro. Eu acho uma baixaria o que ela está fazendo. Essa atitude de piranha, ele estava revoltado. Porque afinal era a casa dele, poxa. Mas é aquela coisa, né, mulher? A gente tem instinto. Ela é uma morena bonita. Então hoje, eu tenho 100% de certeza que não teria nada entre nós, principalmente porque ela é vulgar. Eu não gosto de mulher atirada do jeito que ela tá. Principalmente porque ela é casada. E pelo jeito não respeita o homem que tem junto dela. Mas, se a gente não der um jeito, vai que eu 100% amanhã esteja 99%. Olha, a princípio, eu fiquei revoltada com a ideia de ele simplesmente, sabe, aceitar uma possibilidade. Mas ele falou de uma forma tão sincera e tão masculina que eu entendi o que ele queria me dizer. Claro, a carne é fraca. E ele não queria, sabe, ser alvo de ataques constantes dentro da casa dele, vai que. Eu só olhei para ele assim e disse, tudo bem, meu amor, obrigado por me falar. Aí ele ficou preocupado, o que você vai fazer? Nós estamos recém chegando aqui, vai arrumar confusão? Coisa. Eu simplesmente disse, deixa comigo. Em briga de periquita, pintinho não cisca. Terminamos de jantar, aí ele ficou mais solto, parecia que ele estava, sabe, amarrado com aquela coisa de não saber mais como agir. Dizer que desde o primeiro dia que ela entrou na nossa casa, e olha, já tinha passado uns bons meses, o jeito que ela olhava, o jeito que ela se insinuava, e ela estava chegando num ponto que já estava em vias de fato. Aí comentou que teve um dia que ele estava mexendo nas coisas dele assim, ajoelhada, ela parada em pé, aí quando ele levantou, ela colou nela, assim, nele e disse assim, nossa, mas disse que não, sabe, hálito com hálito, nossa, como eu gosto do cheiro de um homem suado. Ele me garantiu que se fez de bobo, saiu fora, que não deu entrada, só que ele não podia também responder pelo colega, né? Porque um tete a tete assim, um coladinho, sabe? É mela cueca. E eu entendia esse lado dele. Ele estava na defensiva, meio lutando contra os instintos. Mas que mais cedo ou mais tarde poderia acontecer, algo que ele ia se arrepender pro resto da vida, porque ele não queria nada com aquela mulher, mas também não tinha como fazer de conta que era uma bela mulher. Terminamos o jantar, fomos dormir. Quer dizer, se ele pensava que ia dormir, ele estava redondamente enganado. Naquela noite, eu mostrei para ele o quanto uma mulher que se sente amada, é respeitada pelo homem que tem, pode ser fêmea o suficiente para mostrar o quanto era grata e também para deixar claro que o que ele tinha dentro de casa não justificava ele buscar fora ou até mesmo tentar justificar que foi um escorregão momentâneo. No outro dia ele saiu para trabalhar, eu fiquei em casa
porque eu trabalhava mais home office, eu ficava, sabe, eu tinha organizado a minha vida para que pelo menos no primeiro ano, eu ficasse mais dentro de casa, organizasse tudo. Dá uma de mulher casada, sabe? Aí Fernanda chegou, oi, bom dia, tudo bom, perua? Eu olhei para ela e disse, ó, por favor, sai da minha casa. Ela, ué, o que é isso, querida? O que foi que eu... Sai da minha casa. Fernando me contou alguns fatos que estão acontecendo nas minhas costas. Ela meio que pega de surpresa, tentou desconversar e tentou mudar a história. Que era ele que dava em cima dela. Mas aquilo ficou tão, sabe, sem encaixe, tão contraditório, que eu simplesmente disse, tu não vale nada, né? Poxa, tu é uma vagabunda mesmo. Essa tua atitude agora é bem de calçadão de beira de praia, sacudindo uma bolsinha. Ela mostrou, quem escuta aqui, sua isso, sua aquilo, tu pensa que tá falando com quem? Se eu quisesse esse homem que tu tem aí, eu já teria tido, porque eu tenho o homem que eu quiser, porque não sei o quê, porque não sei o quê. Ela ia falando, eu fui assim, abrir a porta e disse, ó, eu vou sair na baixaria, contigo não, mas tu vai respeitar a minha casa. Saia por bem, porque se não sair, eu vou ligar pro Fernando e vou ligar pra polícia. Tu não vai fazer barraco aqui. Porque a minha casa, certamente, não faz parte dos ambientes que tu costuma frequentar ou mostrar quem é. Quando ela viu que aquela gritaria, que aquele barraco todo não daria nenhum resultado, ela simplesmente saiu e disse, olhando a minha cara assim, tu não sabe como que mexeu. Meu Deus, quando aquela mulher saiu na rua, imagine, ela estava endemoniada. Quando ela botou o pé para a rua, ela virou a maior simpatia, cumprimentando todo mundo. Mas foi a primeira vez que eu percebi que algumas vizinhas que ela cumprimentou, meio que olhavam assim. Foi uma coisa bem pesada. Mas, sai da minha casa. Sai da minha casa. Era só o que eu dizia. Duro seria a convivência com o marido dela, que era um cara nadeiro, mas era um cara grandão. Então o nome dele, se alguém me perguntar hoje, eu acho que eu não vou me lembrar. Ele era conhecido ali no bairro como o Shrek, para ver o tamanho do homem. E também eu fiquei pensando, digo, poxa, será que se essa mulher vai chegar lá, vai fazer alguma coisa, vai falar alguma coisa, o Shrek tão legal vai virar a cara para nós? Mas nada. Shrek era aquele cara bom. E os dias foram passando. Aí eu estava chegando em casa do supermercado. Dona Susana estava parada no meu portão. Aí eu cheguei, olhei. Ela não estava assim barrando a minha entrada, eu podia entrar. Mas eu parei, sempre o cheiro característico. Falei, boa tarde. Ela, boa tarde. Parabéns. Você tomou a atitude certa. Mas cuidado. O seu problema mal começou. Aí ela virou as costas e eu digo, por favor, senhora, não faça de novo, não vá desaparecer. Aí eu gostaria de não. Infelizmente não depende de mim. Mas se prepare. Existem pragas que inseticidas não conseguem matar. Sabe quando a gente presta atenção numa palavra mal colocada, me veio na cabeça de novo o inseticida. Mas foi aquela fração de segundos e ela tinha sumido.
Eu fiquei preocupada. Não contei nada para Fernando. Não comentei nada com a minha mãe, com meu pai, com a minha família. Nada. E a mulher sumiu da nossa casa. Fernando, cara, não era bobo, disse: a de Itacu já parece que perdeu o caminho da roça. Eu disse: deixa ela. Ele perguntou o que eu tinha feito. Eu digo: nada. Vamos tocar nossa vida, vamos deixar nossa porteira fechada para que não entre barata pelo portão. Ele não entendeu porque barata ficava voando e não tem portão que impeça, mas também não entrou em detalhes. Olha, foram 8 meses sem ver a tal da Fernanda, mas sentir a sua presença, sentir aquela carga, sentir os olhos, sentir uma coisa terrível. Mas eu não tinha tempo para pensar naquela mulher, porque veio a notícia. Eu estava grávida. Foi um momento de felicidade, foi algo assim absurdo. Ele não gostou muito. Foi o gerente do banco que eu trabalhava, que além de eu ter pedido uma licença, que eu tinha direito, claro, mas seria a prorrogação para o meu pré-natal, para tudo aquilo que envolve uma mulher nessa situação. Mas eu estava pouco ligando, embora ganhasse um bom salário no banco, ocupasse um cargo importante. Para mim, a prioridade era o meu casamento, meu marido e meu filho. Nasceu o meu bebê. O pai queria botar o nome de Fernando. Só que eu de cara falei que, sabe? E ele entendeu. Ainda me perguntou: tu ainda tá com o fantasma dessa mulher? Ela sossegou, ela não... mas eu tô. Aí o nome que veio na cabeça foi talvez um dos mais comuns, vamos dizer assim, mas nós dois achamos lindo: Pedro. Nasceu o Pedrinho. Meu Deus, foi tudo assim mágico. Aí algumas senhoras, algumas vizinhas, vendo assim meu despreparo, mãe de primeira viagem, elas iam lá, elas me ajudavam, mas eram pessoas que a gente sabia que estavam ali para servir, não para querer fazer parte da sua vida. E entre elas veio Dona Marisa, senhora que me ajudou. Me ajudou em tudo, porque a minha mãe e meu pai, eles moravam longe. Eles moravam no interior. Eu tinha vindo para a cidade grande para trabalhar, para estudar e coisa. Então a Dona Marisa foi tudo para mim. Eu lembro que Fernando, para variar, estava viajando. Ele viajava muito em obras, aquela coisa toda. Eu estava em casa sozinha. Dona Marisa saiu. Por mais que eu dissesse que não, ela fez questão de fazer a janta. Claro, tinha outras senhoras ali. Uma limpou meu filho. Elas me abraçaram. Ai, que coisa tão boa, aquele apoio. Aí eu deitei, como o Fernando não estava em casa. Eu colei o berço do Pedro na minha cama. Passei por um sono e acordei, vindo de longe assim, o meu filhinho se mexendo, meio que com uma agonia, uma coisa estranha, uma coisa esquisita. Quando eu olho para ele, meu Deus do céu, o berço estava cheio de baratas. Eu deixava o abajur aceso para a noite, coisa que se ele chorasse, né? O abajur dava o reflexo, era barata no berço dele, mas do outro lado, na parede, estava aquela mulher, Susana. Eu dei um grito desesperado. Eu ignorei aquela mulher, eu fui
e acendi a luz do quarto, tinha barata por todo lado, eu peguei meu filho, eu fui pro banheiro, eu tentava tirar aqueles bichos dela, eu tentava tirar, era um desespero. Eu gritava, e eu não sabia o quanto eu gritava. Isso eu vi bater na porta. Aí eu fiquei assustada, quem estaria batendo na porta naquela hora? Não era possível, meu filho. Aí eu ouvi a voz da dona Marisa, eu digo, ai meu Deus do céu. Eu fui correndo, abri a porta. Ela disse, minha filha, que gritaria é essa? Eu dizia, olha meu filho, olha barata, olha tem barata em todo canto, tem barata. Ela simplesmente disse, minha querida, seu filho está bem. Coloca a roupa nele, você tirou a roupa, está frio. Não tem barata nenhuma. Não tem barata nenhuma. E não tinha barata nenhuma. Ela disse, me dá essa criança aqui, eu vou vestir, por favor. Vá tomar um banho, você está suando frio, vá tomar um banho. Eu vou fazer um chá para você, se você me permitir, vou abrir a sua geladeira. Eu digo, ai, por favor. Então vá, se acalme. Ela abençoada foi, botou meu filho para dormir. Veio, me serviu um chá, eu tomei um banho. Aí estávamos as duas sentadas assim, ela olhou para mim, o que está acontecendo? Eu queria contar, mas eu, sabe, não tinha nada a ver. O único problema que eu tinha na minha vida tinha sido a tal da Fernanda. Aí ela olhou para mim assim e disse, não que eu cuide da sua vida, não, mas a gente é dizer vizinha de porta. Às vezes eu estou lavando louça, estou cuidando da minha casa, eu vejo quem sai e quem entra na tua. Acredito que você é a mesma coisa com relação à minha casa. Mas eu tenho notado que Fernanda não tem vindo mais aqui. Eu meio que me assustei. Eu digo, ela está meio fora, deve estar ocupada. Dona Marisa olhou para mim, é isso mesmo. Eu simplesmente contei tudo. Inclusive sobre aquela senhora, que o seu nome era Suzana, embora eu não soubesse de onde eu tirei o nome, eu não sabia se ela tinha me dito, se eu imaginei. E eu ainda disse para Dona Maria, veja se tem cabimento, inventei até o nome da mulher, Suzana. Dona Marisa me olhou e disse, Suzana, uma mulher assim, com a roupa assim. Eu olhei para ela meio assustada, disse, mas como a senhora sabe? É porque Suzana está aí atrás de você. Eu, dei um pulo, assim, olhei para trás, não vi nada. Aí fiquei até meio sem jeito, a senhora está brincando? Que brincadeira foi essa? Quisera eu estar brincando, eu disse. Suzana foi uma grande amiga que eu tive na vida. Suzana morava na casa onde Fernanda hoje mora com seu Xireque. Aí eu estranhei, mas não tinha lógica nenhuma o que estava acontecendo, era muita coincidência, o que... Aí Dona Marisa disse, Suzana era a mãe do Otávio. Para mim esse nome não dizia nada. Suzana era viúva, tinha um casal de filhos. A sua filha, muito bem casada, foi morar no Panamá. Seu marido conseguiu um emprego maravilhoso, ela está muito bem no Panamá. E o seu filho Otávio, na época solteiro, ficou morando com ela. Foi quando Otávio conheceu Fernanda. Nossa, meu Deus, de novo essa mulher. Otávio se apaixonou, casou
e trouxe Fernanda para morar com ele aqui nessa casa que ela mora hoje. Aí Dona Marisa parou um pouco e disse: filha, eu não sei nem como eu vou te falar, vai dar a impressão de ser fofoca. Mas Fernanda tem um desequilíbrio. Ela não pode ver homem. Sabe, é aquele furor uterino multiplicado pelo inacreditável. E Fernanda saía com tudo que era homem aqui do bairro. Todos sabiam. Menos o Otávio, um menino bom, cresceu aqui. Foi quando Suzana descobriu. E chegou para o filho e disse: tu tem que tomar uma atitude de homem. E quando ela contou para o filho começou: não, isso é mentira, isso não existe, não, minha mulher, sabe? Ele estava cego, ele estava apaixonado. Foi quando Suzana disse para ele, se não acreditasse nela, fosse perguntar para alguém, fosse fazer. E ele foi e descobriu. Ou apenas confirmou. Foi um escândalo muito feio aqui na rua, filha. Ele botou aquela mulher a pontapé para fora de casa. E você sabe, ao sair, o que ela disse? Eu olhei. Será que ela falou: cuidado, que existem pragas que nem inseticida. Aí eu gaguejei. Dona Marisa aí disse: é por aí. Ela falou: cuidado, que existem pragas que nem inseticida matam. É que essa mulher estava tão nervosa, tão desregulada, tão furiosa com Dona Marisa que chegava a gaguejar. E ela disse: inseticida. E Marisa, ela ficou em choque com aquilo. Tanto que toda vez que ela lembrava da frase, ela falava da mesma forma: inseticida. E claro que a minha amiga tinha uma razão a mais para se preocupar. Porque Fernanda, além de ser uma fêmea doente, era ligada à magia negra. Minha querida, aquela mulher sumiu. Só que Suzana acabou internada numa clínica para doentes mentais, porque ela via insetos por onde andava. E Otávio, de uma maneira inexplicável, ele foi encontrado sem vida dentro de casa. Causa-mortes, na época que eu lembro, foi um infarto fulminante. Mas a vizinhança toda não engoliu muito essa história. Principalmente depois que Fernanda retornou, assumiu a casa, logo conheceu Chirek, que hoje é o seu atual marido, e é sócio de todo ser vivo que use uma calça comprida e que tenha no meio das pernas aquilo que enlouquece essa mulher. Eu ouvi aquilo, não acreditei. Aí eu perguntei: a senhora viu Dona Suzana nas minhas costas? Vi, minha filha. E se você quer saber, eu comecei a me aproximar de você
quando foi confirmada a sua gravidez. E Suzana foi quem pediu que eu viesse. Meu Deus, era um quadro de horror. Mas o que eu iria fazer? Eu tinha que procurar recurso. Porque na minha cabeça eu teria o mesmo fim da dona Suzana ou do Otávio. Porque aquela coisa que entrou na minha casa, ela me avisou que faria. E ela não estava blefando. Eu tinha que procurar ajuda. E através de uma das moradoras do bairro, eu acabei na casa do seu Norberto. Eu vou tentar definir o seu Norberto. Homem que fez seminário, com vocação desde criança para padre, vindo de uma família católica, se tornou padre, realizou o sonho da família e dele, assumiu a paróquia próxima do bairro, e do nada abandonou a batina. Ninguém entendia, todo mundo gostava de Norberto, ele era um cara respeitado, uma coisa. Perguntava a razão. Ele simplesmente falou que o que ele aprendeu com a Igreja Católica lhe deu sustentação, mas que a sua missão era outra, que ele tinha tido uma visão, e que para cumprir essa missão ele teria que usar de armas que a sua igreja não permitiria. Então ele saiu da Igreja Católica, se aprofundou no estudo de várias religiões, doutrinas, secretismo, e se tornou uma espécie de mago, de mestre, de um homem do bem, que ajudava a todos que precisassem. E o que Norberto dissesse, independente da fé de cada um, deveria ser visto como verdade. E o que ele determinasse seria a regra. Eu já tinha ouvido falar no Norberto. Ele era famoso. Eu fui fazer uma consulta com ele. Ele me ouviu e simplesmente disse que eu estava lhe dando uma força muito maior do que eu podia supor. E que Fernanda, com todos os seus desvios de conduta e problemas de saúde, sim, porque o que ela tinha era uma doença física, era, na história, algo que eu menos devia me preocupar. Porque ela era apenas o cavalo. Ela, dentro do seu distúrbio, vivia infernizada. E devido a esse distúrbio, ela se deixou se apossar, vamos dizer assim. E ela era instrumento para realizar taras e vícios e desejos demoníacos de uma entidade muito maior. E Fernanda se tornara um inseto que servia apenas para disseminar aquele emaranhado de podridão entre aqueles que dessem a má sorte de cruzar o seu caminho. Foi quando eu perguntei se havia um jeito de reverter.
Ele disse: tem. Mas você deverá abrir mão do seu sentimento de posse, do seu orgulho. Quando ele falou aquilo, mais ou menos eu entendi. Ele disse: senhor Norberto, o senhor não está dizendo o que eu estou pensando. Essa criatura que comanda as atitudes de Fernanda não aprendeu a conviver com rejeição. Enquanto ela não tiver o seu marido através do corpo de sua escrava, ela não vai descansar e vai destruir a você, vai destruir o seu marido, mas vai começar pelo seu filho. Dona Marisa estava comigo, ela apertou minha mão. De repente, eu vi Dona Suzana entrar naquela sala. Eu meio que me arrepiei, pensei, não vou falar nada, porque de repente sou só eu que estou vendo, estou alucinado, não estou bem. Aí Norberto olhou: como vai, irmã? Bem-vinda novamente. Suzana sorriu, olhou para mim e simplesmente disse: pense bem, menina. Você que deverá definir o que é mais importante. E depois eu disse: obrigado por ter atendido meu pedido, Marisa. Eu me senti cercada de proteção. Ali, Fernanda e essa criatura, seja lá o que fosse, não poderiam me atingir. Mas fora dali, estava na cara que eu seria uma presa fácil. A decisão, claro, foi doída. Mas eu conversando com meu marido, eu contei a história para ele. Ele ouvia horrorizado. E eu simplesmente disse para ele: se você ama seu filho, se você me ama, se você quer que a nossa família tenha futuro, vá procurar essa mulher. Aí ele me olhou: mas amor, eu jamais vou trair você com outra. Eu disse: traição é agir pelas costas. Você não está me traindo. Você está se sacrificando, corrompendo seus ideais por amor à sua família. Então vá, meu querido. Vá, por favor. Vamos detetizar essa casa. Porque existem pragas que nem inseticida mata. No dia seguinte, Fernando não voltou para casa. Do trabalho, eu vi o seu carro passar, sabia exatamente onde ele estava indo. 3 horas da manhã, eu ouvi a porta abrir. Era ele. Entrou, acendeu uma luz fraca que a gente tinha na sala, sentou, pegou um cigarro, começou a fumar calmamente, pegou uma dose de uísque, algo que ele não fazia durante a semana. Estava ali pensativo. Aí eu me aproximei dele, perguntei se estava tudo bem. Ele disse que estava. Claro, eu queria perguntar sobre, se rolou, se foi bom, sabe? Mas eu não tinha coragem. Aí eu disse: tá tudo bem mesmo com você, meu amor? Ele disse: não. Aí eu quis completar: por favor,
jamais se arrependa de lá, seja o que for, do que você fez com aquela mulher. E só falou, mas eu não fiz nada. Meu Deus, eu senti um certo alívio, mas eu não consegui entender como não fez nada. Estava chegando 3 horas da manhã. Ele disse, a que ponto chega o egoísmo de um ser humano ou de uma criatura das trevas? Eu não entendi o comentário e ele me explicou que chegou na casa daquela mulher, apertou a campainha, ela o recebeu surpresa, porque não esperava. Aí do nada se abraçou nele, deu, sabe, deu um beijo. Ele disse que estava meio sem saber o que fazer. Aí ela disse, entra, que bom que você veio. Aí sentaram, ficaram conversando, ela foi, se arrumou, tomou um banho, botou uma roupa bem sensual, uma coisa bem... Aí veio até a sala, começou a se insinuar. Aí a coisa começou a rolar. A princípio ele estava preso, mas aos poucos foi relaxando. Foi quando ela disse, eu queria só que a vagabunda da tua mulher estivesse aqui. Queria ver a cara dela ao ser traída, ao ser colocada no lugar dela. Eu simplesmente disse, ela não está sendo traída, ela sabe que eu estou aqui, foi ela que me mandou. Quando eu disse isso, aquela mulher deu um pulo do sofá, olhou para mim, mas quando ela conversou comigo, não era a voz de Fernanda, era a voz de algo. O rosto era diferente, os olhos eram diferentes, era uma coisa monstruosa. Só dizia assim, saia daqui, saia, me deixe em paz, saia. Aí ele olhou para mim e disse, e eu saí, e aí, ao entrar no carro eu olhei para casa, eu ouvi um griteiro. Pausa para um pedido, necessária por ser muito importante para o canal. Se você ainda não é inscrito, inscreva-se, deixe o seu like, comente, compartilhe, clique sino de notificações para receber mais vídeos produzidos por nós. E se achar que merecemos, envie-nos um Pix, QR Code na tela, como também a chave, você escolhe o caminho. Qualquer quantia será bem-vinda. Importante também é que você lembre de hypar o vídeo. E se desejar se associar à Confraria Nadina, será muito bem-vindo. Seja membro por apenas R$ 4,99. Em troca nós não temos muito a oferecer, mas já existe uma grade de vídeos extras exclusivos para os membros. E é claro que não podemos deixar de agradecer sempre aqueles que enviam os seus relatos via e-mail, o e-mail que está aqui na tela. São essas experiências o combustível que move a engrenagem. Dado o recado, voltemos ao relato. E desde já deixamos o nosso muito obrigado. Muito obrigado por estar aqui, por ser um Nadina, pois você é a razão do canal existir. Senhor Romário, diante da carinha de criança perdida do pobre Fernando, que estava como se estivesse hipnotizado por não entender o que havia acontecido, eu levantei, dei um abraço, dei um beijo nele, agradeci por ele ser o homem que sempre foi, disse que eu era uma mulher de sorte de tê-lo conhecido. Aí falei para ele tomar um banho, relaxar, dormir, que ele estava muito cansado e que outro dia nós conversaríamos. Que claro, para mim não houve dúvida, quem é mulher sabe. A tal criatura que se apossou de Fernanda, ou até mesmo a própria Fernanda, ela não estava interessada nele. O que ela queria era me confrontar,
Ela queria o orgasmo de saber que tomou o homem de outra mulher por ser melhor que ela. É um absurdo. É um instinto predador da fêmea se degladiando com outra fêmea. Foi uma coisa muito pesada. Foi algo que não resolvemos assim do dia para a noite. Na sequência, algumas mudanças. Fernanda e Shrek mudaram de casa. Nunca mais ouvimos falar nele. E eu, com meu marido e meu filho, continuei com visitas rotineiras ao Sr. Norberto, porque ele nos deixou claro: toda vez que algo de estranho acontecesse em nossa casa, deveríamos agir da forma que ele nos colocou. Era tipo um ritual que tinha que ser feito com fé, com força, amor e união em família, porque nós estávamos enfrentando insetos poderosos que nem inseticida conseguiam matar.